O Vautier teve na hora o sentimento de estar diante de algo extraordinário. Ele ficou assim, estupefato. Amo essa palavra. Olá, meus amores, o vídeo de hoje é sobre a Vênus de Milo. Vocês sabiam que 2020 completa 200 anos que a Vênus foi encontrada lá triste, abandonada na ilha de Milos, no mar Egeu? Eu acho essa escultura maravilhosa. E aí eu decidi ir atrás de mais informações sobre esses 200 anos, como é que ela foi encontrada e como é que hoje ela habita lá aquela sala toda maravilhosa no Louvre de mármore e com pessoas se abarrotando para chorar umas lágrimas, tirar umas selfies. A história tem muitos detalhes, mas eu vou contar aqui pra vocês um resumão e fica a sugestão de leitura desse livro aqui, que é de onde eu tirei todas essas informações do vídeo. Muito bem, e tudo começou em 1820, quando um jovem francês de 23 anos chamado Olivier Vautier estava ancorado há mais de um mês na ilha de Milos, na Grécia, e porque ele estava entediado e amava a arqueologia, ele decidiu sair do navio junto de outros 2 marinheiros e cavar umas ruínas. Quem sabe ele encontrava relíquias da Grécia Antiga. E aí eles estavam lá cavando, encontraram algumas coisas, assim, uns mármores, tá, uns pedaços, mas nada muito significante, até que o Vautier olha para o lado e avista o fazendeiro Iorgos, também ali, no meio das ruínas, numas paredes, procurando material de construção para alguma coisa que ele ia construir. E aí o Iorgos tá olhando meio surpreso para uma coisa e o Vautier aqui desse lado falando, acho que esse cara viu alguma coisa interessante, vou até lá. Ele se dirige até o Iorgos e logo vê uma estátua parcialmente enterrada. Ele fala, talvez seja isso, um milagre. Ele paga o Iorgos para cavar e tirar a estátua de lá e logo surge o busto de uma mulher nua. O nariz estava quebrado e o cabelo também. Ela tinha um buraco do lado direito, além de manchas, rachaduras e arranhões. O Vautier teve na hora o sentimento de estar diante de algo extraordinário. Ele ficou assim, estupefato. Amo essa palavra. Informação importante que hoje a gente não fica sabendo é que junto da Vênus eles encontraram uma mão segurando uma maçã e 2 colunas com bustos de homens. O Vautier desenhou tudo isso que ele viu e aí ele corre pro vice-cônsul que estava na ilha de Milos e diz para ele, Brest, a gente precisa comprar essa escultura. Só que o vice-cônsul, o Brest, ele não tinha verba para isso, ele teria que pagar do próprio bolso. E aí ele ficou angustiado porque ou ele pagava e perdia esse dinheiro ou ele não comprava e poderia tá perdendo uma relíquia inestimável. Bom, depois de muita confusão, aparece esse moço também francês chamado Jules Sébastien César Dumont d'Urville, que era um estudioso bastante ambicioso de botânica, arqueologia, e aí ele foi lá ver a Vênus e ficou passado. Pouco tempo depois, o Júlio está lá num jantar na embaixada da Rússia, bem chique, e ele conhece o embaixador Marcellus. E aí ele conta para o Marcellus que ele, Jules d'Urville, encontrou uma Vênus na ilha de Milos e que eles precisavam daquela Vênus. O Marcellus, por sua vez, pensa, Milos, já ouvi falar no nome dessa ilha? É lá onde tem aquela mulher linda que uma vez eu vi a pintura. Nossa, talvez se eu for para encontrar a Vênus, eu posso encontrar também essa mulher maravilhosa. Partiu Milos! E chegando em Milos, parece filme, o Marcellus conta que eles estavam atracando no porto e a Vênus estava sendo carregada em um bote em direção a um navio russo. Nesse meio tempo que os franceses não se decidiram, vieram os turcos, compraram a Vênus e estavam levando ela embora. O Marcellus fala, não, vim até aqui, isso é inadmissível, teremos a Vênus. Aí ele foi lá até os políticos da ilha e ficou dias e dias e dias até convencê-los de que quem merecia levar e comprar a Vênus eram os franceses. E ele conseguiu. Hoje a Vênus, que tem um valor inestimável, custou aos franceses 750 francos que eles pagaram ao Iorgos, fazendeiro, e mais uns trocados que eles pagaram lá para os políticos que ajudaram na negociação. A Vênus chegou em Paris em fevereiro de 1821. O Luís XVIII estava no trono depois de anos conturbados de Revolução Francesa, seguidos de Napoleão. Paris era bem diferente, não existia a Torre Eiffel, a expectativa de vida era de 39 anos e o Louvre era metade do que ele é hoje. Mas é importante dizer que a Europa vivia um momento de readoração da arte clássica e se a Vênus fosse realmente uma escultura daquele período, seria o
ápice da vida. Acontece que na base da Vênus estava escrito em grego: Alexandre, filho de Meníades, cidadão de Antioquia, fez a estátua. Antioquia, na Turquia, foi fundada 100 anos após o fim do período clássico na Grécia. E se a Vênus fosse mesmo do Alexandre, ela não seria uma escultura grega clássica. Forban, que era então diretor do Louvre, não aceitava que isso fosse possível e chamou especialistas para analisar a Vênus. A arqueologia mal existia como ciência naquela época e chegou-se à conclusão conveniente de que a base com a assinatura do Alexandre teria sido acrescentada depois da feitura da Vênus. Ou seja, que a base não era parte da escultura original. Então por que a gente vai manter essa base? Não precisa, joga lá fora. Forban sumiu com a base. E aí eles armaram toda uma coletiva de imprensa na Academia de Belas Artes e disseram ao mundo que Vênus de Milo era uma escultura de Praxíteles, mestre da escultura grega clássica. A outra grande polêmica insolúvel era a posição dos braços, porque a Vênus não tinha nenhum dos dois braços. Então tinham várias hipóteses, como a Vênus estava abraçada a Marte e quando levaram Marte, levaram o braço. Ela estava tirando o vestido com uma mão e segurando o cabelo com outra enquanto se preparava para entrar no mar. Ela estava segurando um escudo ou um espelho e estava perdida nos seus próprios pensamentos. Ela estava apoiando o braço em uma coluna enquanto segurava a maçã. Ela era, na verdade, Anfitrite, esposa do Poseidon. Foram anos e várias histórias até que os pesquisadores voltaram a pesquisar a Vênus, redescobriram Alexandre, a tal da base nos desenhos que foram feitos da época, encontraram outras esculturas feitas por Alexandre e descobriram que sim, Vênus era uma escultura do Alexandre e ela não era do período clássico. A Vênus tem um idealismo clássico e um realismo que não aconteceu antes da era helenística. Ela deve ter sido feita entre 150 e 50 a.C., 80 a.C. A Vênus de Milo foi esculpida em 2 blocos distintos de mármore, colocados um em cima do outro. 4 pedaços grandes quebraram ao redor do quadril, até o nó de cabelo na parte de trás da cabeça quebrou e foi recolado. Os braços estão perdidos e o pé esquerdo também. Os lóbulos da orelha provavelmente quebraram quando os brincos que ela usava foram roubados. Ela tem 2 metros de altura, o pé direito tem mais de 30 centímetros e ela pesa quase 1 tonelada. O Rodin disse que a barriga da Vênus era imensa como o mar. E as estátuas gregas, elas não eram assim como chegaram até nós, elas eram pintadas e cheias de adornos. Então imagina que a Vênus tinha uma fita ao redor do braço, brincos, uma corrente no pescoço, provavelmente uma tiara. O drapeado do vestido era provavelmente pintado de tons variados. O cabelo podia ser pintado de amarelo ou dourado. Os gregos gostavam de pintar os lábios de vermelho. E o mármore devia ser super polido e até encerado. Sobre a posição do braço, segundo esse nosso livro aqui, um deles estava estendido ao longo do corpo e dobrado em cima da barriga. O braço esquerdo é mais misterioso, mas provavelmente ela estava segurando a maçã, tinha o braço assim esticado e contemplando a sua vitória contra Juno e Minerva. E tem mais, a maçã também era um símbolo da ilha de Milos. A Vênus de Milo inspirou Salvador Dalí, Magritte, peças publicitárias, Vaporwave, glitch art. Eu acho ela muito, muito linda e fiquei muito feliz de ler esse livro e descobrir. Cataratas do Iguaçu. Está localizada entre o Parque Nacional do Iguaçu, no estado do Paraná, no Brasil, e o Parque Nacional Iguaçu, na província de Misiones, na Argentina, na fronteira entre os 2 países. As Cataratas do Iguaçu detêm o recorde de maior queda d'água em volume do mundo. As águas do Rio Iguaçu se dispersam por cerca de 270 cachoeiras, cuja altura varia entre 60 e 82 metros. Conta com 2 circuitos fundamentais de passarelas, chamados de inferior e superior. Os visitantes dispõem ainda de um elevador panorâmico e poderá também sobrevoar as Cataratas do Iguaçu a partir de um helicóptero, bem como fazer trilhas e passeio de barco a motor pelo rio, próximo às quedas d'água. Parque Nacional do Rio Subterrâneo de Puerto Princesa. Está localizada a 50 quilômetros ao norte da cidade de Puerto Princesa, nas Filipinas.
O Parque Nacional do Rio Subterrâneo de Puerto Princesa apresenta um rio subterrâneo navegável de 8,2 quilômetros, que atravessa uma fantástica paisagem de montanha de calcário com grutas, de onde pendem estalactites e estalagmites, e deságua diretamente no Mar da China. Ilha Jeju. De origem vulcânica, está localizada no Estreito da Coreia, ao sul da Península da Coreia. Jeju é a menor província da Coreia do Sul e a maior ilha do país. Tem uma área de 1.845 km² e uma população de 560 mil habitantes. A ilha de Jeju abriga também o pico local mais alto do país, o Monte Halla, um vulcão adormecido cuja cratera está a 1.950 metros de altura. Jeju tem um valor científico pelos seus tubos de lava. Estes tubos de lava, onde outrora fluiu o magma, agora são cavernas vazias, que são uma das maiores do mundo. Fósseis de animais e conchas descobertos na área são também muito importantes cientificamente. Amazônia. Com mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia se estende por territórios de 9 nações. A maior parte da floresta está contida dentro do Brasil, com 60% da floresta, seguida pelo Peru com 13% e com partes menores na Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. É a maior floresta tropical do mundo e reúne uma em cada 10 espécies de animais da Terra. A Amazônia representa mais da metade das florestas tropicais remanescentes no planeta e compreende a maior biodiversidade em uma floresta tropical do mundo. Parque Nacional de Komodo. O Parque Nacional de Komodo se espalha por 3 ilhas de origem vulcânica na Indonésia, em uma superfície de 1.817 km². O Parque Nacional foi criado em 1980 para proteger o dragão de Komodo. Além de abrigar este raro animal, a reserva abriga também 1.000 espécies de peixes, mais de 260 espécies de corais, 70 espécies de esponjas, além de várias espécies de animais marinhos.